Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maércio Nascimento, estamos na aula 2, na sequência. Às vezes você abre aqui, sem ter passado pela aula 2, e o nosso raciocínio vai ser para aqueles que pegaram as dicas da trigonometria na aula 1, tá? Que é uma vez que agora nós já não temos mais dúvidas em relação a catetos, independente do lado que ele possa estar, nós não temos mais dúvida, então nós vamos dar sequência. Outro detalhe que na aula 1 nós trabalhamos foi o sistema mnemônico das fórmulas, das relações trigonométricas, tangente, cosseno e seno, sem a necessidade de eu misturar os dados, Ou seja, eu venho na minha memória e já deixo. Feito esse pé aqui, as coisas estão nesse pé, nós vamos dar sequência. Eu só quis dizer para você que pode acompanhar essa aula, mas não fique sem ir lá na aula 1. E em algum momento aqui você pode ficar perdido, tá ok? Vamos lá. Beleza. Eu escolhi aqui o tangente para nós trabalharmos nessa tarde, porque o tangente no sistema mnemônico, ele é o índio, o tancocá. E uma vez eu escolhido, eu coloquei aqui no cantinho para nós analisarmos uma situação, problema. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com os dados que nos são fornecidos. Nós não vamos tentar descobrir dados por meio de um desenho. Na próxima aula, sim. Porque você que já tem um certo conhecimento de trigonometria pode ficar pensando, mas o triângulo retângulo está pronto. Não, o triângulo retângulo está pronto. Nós precisamos criar uma estrutura de aprendizagem pela qual eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida com catetos, e a hora que está falando o tangente, eu tenho a compreensão até chegar à resolução. Beleza? Então vamos lá. Ok, então. Toda relação trigonométrica, são 3 dados. Se eu olhar para esse triângulo, aqui eu estou vendo que o 10 é o cateto oposto, correto? Eu observei que o 5 é o cateto adjacente, aqui. E agora, se fosse para eu resolver eu já sei o resultado da tangente. 10 dividido por 5, 2. Claro que aqui eu não coloquei valores reais proporcionais, tá bom? Proporcionais. Só para a gente ter um raciocínio, o tanto que essa formulazinha aqui, essa preparação nos ajuda. E vai nos ajudar com o seno e com o cosseno também. Quando eu quero, por exemplo, suponhamos que eu tivesse o tangente e só o cateto oposto, e não tivesse o cateto adjacente aqui seria x. Só de você observar, 10 dividido por 2 é 5. Então, o cateto oposto dividido por cateto adjacente dá o resultado, o cateto oposto dividido pela tangente, os nomes são muito fáceis de trocar, o resultado seria o cateto adjacente. Você percebe que as palavras aqui da fórmula estão aqui, mas a sua concentração está na forma que foi preparada a armação, 2 igual 10 dividido por 5. Então, se eu tampar o local do 10, que é o local do cateto oposto, basta em qualquer momento do problema da trigonometria eu multiplicar o 2, que aqui é o tangente, por 5, que é o cateto adjacente. Ele vai dar o resultado do cateto oposto. Vou repetir devagar. Sempre que eu estiver trabalhando com tangente e for buscar o cateto oposto, basta multiplicar o tangente pelo cateto adjacente. Vai dar o resultado. Por quê? Porque já está armado aqui de uma certa lógica para que nós possamos aqui também trabalhar. Então, se eu tivesse aqui, cateto oposto é igual a tangente, basta colocar tan vezes cateto adjacente. Correto? Cateto oposto é igual a tangente. Eu estou procurando o cateto oposto. Ele é igual a tangente
vezes o cateto adjacente. São nomes que nós temos que respirar e devagar para não trocar. E o cateto adjacente é o cateto oposto dividido pela tangente. Esse esquema vai ajudar muito, muito. Ah, então já sei. Eu tenho que deixar a fórmula pronta e em algum momento que você estiver desenvolvendo o cálculo, simplesmente você vai lá e escreve assim, ó, 2 é igual a 10 dividido por 5. Porque você vai olhar aqui, vai lembrar e vai resolver o problema, tá bom? Vamos aqui para uma nova fase aqui. Beleza. Atenção. Tan 30 graus. É uma tangente de 30. E aqui eu coloquei um valor. E você viu que eu já coloquei dentro do balãozinho. Olha, nesta aula eu tenho uma calculadora aqui, tem uma tabela ali. Eu não vou trabalhar com a tabela de tangente nem a calculadora nesta aula. Mas eu já estou trazendo para você uma ideia que tangente de 30 graus, o grau é o grau de trabalho. Esse número eu tirei da tabela. Peguei a calculadora, tangente de 30. Hoje todo mundo tem um celular, tem uma calculadora científica, é fácil. Mas aqui o valor já está aqui, não precisa tirar a atenção da aula, tá bom? Beleza, eu estou guardando na memória. Às vezes pode acontecer que você que já esteja fazendo os exercícios, algumas pessoas mandaram para mim mensagem, porque eu divulguei meu celular e tal, que descobriu onde estava errando a partir da primeira aula. Alguns vão descobrir onde estão errando a partir da segunda aula. Porque aqui nós vamos ter 100% de acerto. Aqui você não vai fazer uma prova, por exemplo, eu acertei uns e errei outros. Não, nós vamos te levar a uma estrutura. Você é capaz de aprender por meio da estrutura de aprendizagem que nós estamos criando. Ok? Aí você até lembra do tangente. Vamos supor que você lembra do tangente. Ah, tangente, tan cocar, eu lembro. Aí a situação problema te mostra que tem uma tangente 30 graus. E você colocar o 30 para resolver o problema, está errado. Por quê? Nós trabalhamos com o valor da tangente, não com o valor do ângulo dentro dos cálculos que nós formos fazer em nenhum momento. Então, num desenho que você possa ter, eu quero explicar para você o seguinte aqui. Um ângulo de trabalho, eu coloquei ele 0, nós sabemos que ângulo é a mesma coisa que horas, né? Grau, minuto e segundo. Esse ângulo de trabalho, tá? Ele é uma informação para nós resolvermos. Porém, nós vamos trabalhar com o valor. Ora, o valor hora da tangente, hora do seno e hora do cosseno. Tá bom? Eu estou indo devagar para que haja uma melhor compreensão. Ok? Agora, antes de passar para essa fase aqui, deixa eu falar com você aqui rapidamente, né? Rapidamente, eu tenho aqui um parquímetro, tá novinho, dentro da caixinha, lacrado com certificado de garantia, né? E também tem esse micrômetro aqui. Esse micrômetro. Dia 3 agora, dia 3, vai ter o sorteio, tá? Dia 3, vou colocar aqui, ó, minha chave Pix. Dia 3, agora de abril, vai ter o sorteio de 2 paquímetros e 1 micrômetro, apenas R$5 o bilhete. É uma forma que eu estou trabalhando. Nesse momento que eu não estou em atividade, né, trabalhando, eu tive um problema aí de saúde, então eu tenho muitos instrumentos, então eu faço esse sorteio. É novos, tá? 0, vai na caixa com o frete. Pix 649-8107-8213, está no meu nome. E aqui no canal você vai ver que já fizemos esses sorteios, estamos fazendo esses sorteios desde outubro, tá bom? R$5 apenas, R$5 apenas cada, depois eu ponho aqui no final de novo, R$5 apenas cada cupom. Pela chave Pix eu puxo o extrato e eu mesmo
preparam os seus cupons. É aquele tradicional, igual da telecena lá, a gente joga para cima e pega, tá? Mas é gravado. Vamos aqui a uma situação real de trabalho. Uma situação real. O primeiro problema que nós vamos fazer é início, meio e fim. Eu coloquei o X do lado de um cateto, mas eu ainda não coloquei, lembra da aula 1? Eu não escolhi ainda. Vou colocar aqui agora, vou colocar 60 graus. 60 graus, desse lado de cima aqui, ó. Bom, a partir desse momento, eu já sei com quem eu vou trabalhar. Se é seno, cosseno, se é tangente. Você, é claro que você pode fazer o que eu fiz aqui, ó. Nenhum professor vai chamar a atenção por isso. Antes de resolver qualquer problema, você pode... Não, deixa eu escrever aqui, eu não memorizei ainda. Claro que quem passa pela aula 1, memoriza. Tancocar, coca, hipotenusa, seco, hipotenusa, tá aqui as três. Nós sabemos que o fato de ter as três, que muitos professores colocam nas provas, não chega a... Vamos dizer assim, é uma dica boa, é uma ajuda boa, mas não resolve o problema. A habilidade agora está no armar, é estrutura, saber ler e interpretar. Você está entendendo? Por isso que nós vamos trabalhar na aula 3 direto ao assunto. Essa estrutura que eu estou fazendo aqui antes, uma vez eu dei uma aula em Piracicaba, um professor pediu para me dar aula no curso de mandrilha. E os alunos, assim, ele mesmo falou assim, olha, eu não sei se é eu, tal, o pessoal está errando muito, ficando meio desanimado. Aí eu fui lá e apliquei essa técnica, né, que eu estou aplicando com vocês aqui. Aí a margem de acerto aumentou de muito. Quem não acertava nada passou a acertar algum. Quem acertava um e errava o outro passou a acertar todos. Tá ok? Então vamos aqui. Eu tenho K e busco o Có. Ó, só de eu falar você já sabe, né? Tancocar. Não existe outro. Para descobrir X, para descobrir esse X aqui, não é cosseno e não é seno. Tá, vamos então. Eu já coloquei o valor aqui, tá? De 60. Eu já escolhi o valor de 60. Olha a fórmula aqui. Está falando que a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então olha só para você ver. Ó. A tangente já está aqui. Eu vou pegar esse valor que me foi informado, né? 1,73, olha lá, ó, 205. Por que eu coloco assim esses pontinhos aqui? É porque é dízima, né? Vai te dar um número enorme. É igual. Pessoal, eu acabei de colocar a tangente, ó. Eu acabei de colocar a tangente por um valor que está na tabela de tangente ou na calculadora, que é a tangente de 60 graus, tá? Você vai perceber, agora, você vai perceber que o resultado, é claro que aqui, olhando aqui, o resultado x tem que ser maior que 5, porque agora a gente está trabalhando com grandezas já exatas, não é número fictício. Beleza? Vamos lá então. Tangente, o Có, eu não sei, ele é x. E o K? O K é 5. Beleza. Então, pare e pense comigo. Você já está aqui. Lembra da hora que eu falei assim, põe 2 igual a 10, põe 2. 2 igual a 10 dividido por 5, lembra? Isso é para ajudar a lembrar agora. Está faltando o de cima. O de cima é o x. Aqui, se eu pegar esse vezes esse, vai dar esse. Então, 5 vezes 1,73205, tá? Eu já deixei aqui para mim, né? Eu já deixei aqui, dá 8,0. Só um minutinho aqui. 8,660. Então eu já achei o valor de x. O valor de x é 8,660. Está resolvido o problema. E eu já sei que eu já tenho uma noção que eu estou certo, porque já me deu um resultado maior que o 5. Porque como nós colocamos o ângulo, ele leva, é igual a um avião. O avião, quanto mais ele vai, quando ele vai decolar, quanto mais ele está acelerando e vai indo, mais alto ele vai ficando. Mas o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo, mas muda-se as medidas, ok? A sombra
A sombra, o ângulo de sombra é o mesmo, só que conforme a altura do prédio vai estender-se e dar uma sombra. Ok, pessoal? Eu espero estar ajudando aqui a você nessa parte aqui, tá? Eu tenho também, se você trabalha com tornearia, ajuda a divulgar meu trabalho, por favor. Eu tenho uma plataforma de ensino já com 180 videoaulas de tornearia. Eu curso torneiro mecânico do início, tá? Esse aqui também é meu WhatsApp. E se você quer aí conhecer, o meu site está aqui na descrição, mas basta você colocar Escola de Usinagem, Escola de Usinagem, Escola Professor Maestro, você vai chegar lá, tá bom? Vamos aí para uma próxima aula. A gente já vai trabalhar um pouco mais rápido para quem já sabe um pouquinho, né? Eu como professor eu tenho que levar a linha de raciocínio cada vez mais baixo para que possa depois levantar. Não que é um nível baixo de pessoas, não. É estrutura que às vezes falhou no dia que você estava aprendendo. Um abraço, fique com Deus, muito obrigado.